Fala pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Futeboso. E bom galera, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o mercado da bola agora que acabou o Brasileirão e os times paulistas já estão se movimentando no mercado para negociar alguns jogadores que não vão ser utilizados, emprestar alguns jogadores, jogadores voltando de empréstimo e também, claro, opções de compra, desejos desses times. Eu vou falar um pouco sobre os 4 times grandes de São Paulo que se movimentaram bastante aí já nessa semana que está começando agora, pós-término do Brasileirão. Esses times já estão se movimentando bastante, já com interesses, propostas, de volta de jogadores, venda de outros jogadores, empréstimos. E eu vou começar falando aí sobre o Santos. O time da Baixada Santista já deixou claro, o Edu Dracena, um dos dirigentes do time agora, já deixou claro que o Santos não está em condições de fazer muitas loucuras no mercado, não está em condições de investir muito, portanto vai voltar a usar bastante a base, continuar usando a base, melhor falando, e vai tentar reforçar pontualmente os times. O Edu Dracena falou que como alguns times aí já passaram por alguns processos, ele falou que a torcida precisa entender o que o Santos está passando. Não é uma situação preocupante, mas é uma situação que requer cautela quanto à questão financeira. E ele deu todo o respaldo para o Andrés Rueda, presidente do time, que está fazendo uma gestão até considerável na questão financeira. O time do Santos vai ter que ir atrás de posições pontuais devido a saídas, como do lateral direito Pará, que tem muita história no time, quase 300 jogos pelo time da Baixada Santista, e ele foi negociado com o Cruzeiro para jogar a Série B de 2022. Então, o time do Santos vai ter só o Madison como lateral direito de ofício para jogar nessa temporada, então o time vai ter que ir atrás de um outro lateral direito para ficar de reserva ou para chegar e ficar de titular, porque também tem outro fato do Madison ser um jogador jovem muito promissor, que pode ser claramente vendido para a Europa, para outro mercado, para dentro do Brasil mesmo. E o Santos vê isso como uma oportunidade de ainda abastecer os cofres do time, já que é uma situação financeira grave que o Santos se encontra. Então é uma boa oportunidade o Madison. E também o Santos vai ter que ir atrás de um lateral esquerdo, já que o Felipe Jonathan foi testado pelo Carille como meio campo e ele pode muito bem ter uma falta do lateral esquerdo, já que o Felipe Jonathan é o único também. Então, já que o Carille também teve que usar, improvisando, o Marcos Guilherme como ala esquerdo no esquema de 3 zagueiros. Então o Santos não tem um lateral esquerdo de ofício, além do Felipe Jonathan, que vai ser provavelmente usado como meio campo, meio esquerda. Então é uma posição carente do time paulista. E uma outra negociação que está ocorrendo já é com o ex-zagueiro do América Mineiro, que fez um ótimo campeonato brasileiro nesse ano, que é o Eduardo Bauerman. O zagueiro do Coelho, que rescindiu o contrato, já se despediu do clube após o jogo contra o São Paulo na última rodada, provavelmente vai ser jogador do Santos na próxima temporada. É um zagueiro muito qualificado, vem para compor o elenco, assim, obviamente vai chegar para disputar a vaga como titular no esquema de 3 zagueiros. O Carille precisa de várias peças também para compor o elenco. E além dessas peças que eu citei aí, pontuais, o Carille ainda cita 3 outros reforços que ele precisa. Ele falou uma totalidade de 6 que ele necessita, assim, ele coloca como objetivo. 3 para chegar e vestir a camisa, para ser um líder dentro de campo, e 3 para compor o elenco, fazer um elenco mais recheado, para ele ter uma disposição mais de peças, já que é um calendário muito atabalhoado, vai ser esse de 2022, terminando em novembro já o Campeonato Brasileiro, então o calendário vai ficar muito apertado por conta da Copa do Mundo e também dos resquícios do calendário da pandemia, que teve que ser muito apertado também. Então 2022 os times vão precisar, além de ter um time muito bom, um elenco muito bom, por conta desse aperto nos calendários. Agora passando para o time do Palmeiras. O Palmeiras se movimentou muito já nessa janela, já concretizou aí contratações, já está ventilando novas contratações. A Leila, que está agora começando nessa semana a sua gestão
de fato mesmo, mas obviamente ela já começou a trabalhar há algum tempo já, desde a sua posse, desde quando concretizou a sua vitória nas urnas, né? Chapa única, mas foi uma vitória, né? O Palmeiras já contratou o Eduard Atuesta, ex-meio-campo do Los Angeles Futebol Clube, dos Estados Unidos, da MLS. Ele era um jogador muito bom, meio-campo colombiano, de apenas 24 anos. Ele tem várias características dentro do meio-campo, ele pode jogar em várias posições, podendo ali substituir a carência que o Palmeiras agora tem com a saída do Felipe Melo e a do Danilo Barbosa também no meio de campo. Então o Palmeiras repõe muito bem e ainda assim o Palmeiras obviamente teve que dispor de um valor financeiro bem grande, 20 milhões de reais, mas obviamente isso é um investimento, já que esse jogador colombiano tem um potencial de revenda muito grande, já que ele é visto com muitos bons olhos na MLS, quando ele jogava lá, era uma das principais peças do time do Los Angeles, então ele pode significar um lucro para o Palmeiras posteriormente, fazendo 2 ou 3 temporadas boas aqui, ele pode ali ser revendido para um outro futebol posteriormente. E além disso, o Palmeiras também concretizou já nessa semana a negociação com o goleiro Marcelo Lomba do Internacional, goleiro de 34 anos, após a saída do goleiro de 40 anos, Jailson, para o Cruzeiro. Vai fazer a Série B no Cruzeiro esse ano. Então o Palmeiras precisa de um goleiro experiente. Isso foi avaliado pelos dirigentes e pelo técnico Abel Ferreira, já que o Everton pode ser muitas vezes convocado, muitas vezes pode acabar lesionando também. Não é um goleiro com histórico, mas ele pode acabar lesionando por conta do alto número de jogos nessa temporada. Então o Palmeiras ainda não tem muita confiança no goleiro da base, Vinícius Silvestre. Ele tem 27 anos, mas ainda tem 12 jogos apenas pelo profissional, então não passa tanta confiança ainda pro Abel Ferreira. Então o Abel Ferreira precisa de um goleiro experiente, foi visto por ele. Então o Marcelo Lomba, embora ele falhe muito, ele não seja um goleiro tão concreto aí pela passagem que ele teve no Inter, ele pode ser uma peça muito boa de reposição ali para ficar na reserva, ele pode talvez representar muito bem nessa temporada. O contrato até final desse ano, 2022, então pode servir muito bem para o Palmeiras. Além disso, o Palmeiras também tenta a contratação do zagueiro chileno Huerta, da Universidade Católica, foi campeão do campeonato chileno pela Universidade Católica nessa temporada, e ele interessou muito o Palmeiras, principalmente após as oitavas de final da Libertadores desse ano, que o Palmeiras enfrentou o ex-clube dele. Ele já veio a São Paulo fazer exames, e uma coisa que pode travar essa negociação é uma lesão que foi detectada pelo departamento médico do Palmeiras, e isso pode frear, pode despertar o desinteresse do clube paulista nele. Mas ainda eles veem com bons olhos esse zagueiro muito qualificado. E a outra saída também, que eu preciso citar no Palmeiras, é do William Bigode, que já se encaminha para ir para o Fluminense também, junto com o Felipe Melo, nessa janela. Então o Palmeiras vai ter um desafogo aí no salário desses dois jogadores bem experientes, além do Danilo Barbosa também. Então vai poder contratar outros jogadores, já como está fazendo, e poder reforçar mais ainda esse elenco muito qualificado do time alviverde. E agora falando sobre o Corinthians, que vem aí sendo bem ousado nas contratações aí desde o ano de 2021. Essa janela também não vai deixar de ser ousado. O Duílio vem planejando, além de se desfazer de vários jogadores, o Duílio vai tentar contratar outros jogadores qualificados para chegar e vestir a camisa, chegar e compor o elenco muito bem, que é o caso do Paulinho, que vai ser anunciado provavelmente hoje, quarta-feira, agora de manhã ele vai ser anunciado pelo time paulista, junto com um parceiro financeiro da Tuanza, um parceiro de agronegócio, que vai chegar para investir no Corinthians. Disse que ele vai chegar para pagar o salário de alguns jogadores, vai dar 44 milhões de reais, cerca de 44 milhões de reais, para pagar anualmente para o Corinthians. Então é um investimento muito bom para o time. Ele vai chegar, esse patrocínio, para estampar a parte de cima da camisa atrás, onde fica ali a nuca, mais ou menos. Então é um grande aporte financeiro para o time paulista, que vai ter uma folha salarial bem alta com a chegada de Paulinho. E o que vem mais sendo falado nessa semana e nesse final de semana foi
o Cavani, o caso do Cavani, que pode chegar no clube alvinegro nessa temporada e pode chegar no começo do ano ou no meio do ano que vem. O jogador uruguaio de 34 anos tem contrato até o meio do ano com o Manchester United e o Corinthians busca já conversou com seu empresário e vai tentar contratar ele já pro começo do ano. É uma coisa muito difícil, já que é um jogador que ganha altas cifras, ganha cerca de 6 milhões de reais por mês no time inglês. Então, mas o Corinthians tem um aporte financeiro da Tuanza e pode muito bem pagar esse salário aí reduzido, talvez para 2 milhões, 2 milhões e meio talvez, se oferecer um grande contrato, que é o caso que o Cavani quer. O empresário dele já falou que ele quer um contrato de 3 anos no Corinthians. Eu vejo que não é um absurdo isso. Ele chega agora, ele vai completar 35 anos em fevereiro, então o Corinthians teria ele mais ou menos em contrato até os 38 anos. 38 anos que eu vejo, como é um jogador de alto nível, um jogador que se cuida muito, ele pode sim jogar em alto nível até os 38 anos. Então o Corinthians ainda busca, não é uma certeza, o Corinthians não abriu negociação ainda, o Corinthians apenas está fazendo consultas com o empresário dele. Então é para se esperar ainda o caso concretize isso, o Cavani chega para vestir a camisa 7 do Corinthians, já que o Luan provavelmente vai sair do Corinthians essa temporada. O Corinthians vai buscar um empréstimo, vai buscar vender, negociar com outro jogador. Teve a circulação de uma proposta do Corinthians de negociar o Felipe Jonathan do Santos, uma troca com o Luan, mas isso não foi confirmado. Mas o Corinthians sim busca negociar o Luan nessa janela de transferência. E agora falando por último do São Paulo, o time tricolor não está fazendo loucuras. Depois do áudio vazado do Muricy falando que ele e o Rogério Ceni querem mais investimento, precisam de dinheiro vindo do Júlio Casares, então eles querem reforços. Porém, o time do São Paulo sofreu com essa temporada e o planejamento não estava ali para ficar nessa posição do Brasileirão, ser eliminado nas quartas na Copa do Brasil e na Libertadores, fazer um campeonato pífio, que foi esse, o pior campeonato da história dos pontos corridos para o São Paulo. Então isso significa muito financeiramente para esse time, já que o planejamento de um time que brigou muito pelo título no ano passado, ele precisava brigar lá em cima de novo. O planejamento não estava previsto ficar numa posição tão ruim, desempenhos tão péssimos nas Copas. Então o São Paulo não vai ter um aporte financeiro tão grande nessa temporada ainda, vai ser um período de reconstrução desse time. E o São Paulo vai em busca da base, né, lógico. O time, quando está em situação assim, ele vai atrás da base. O atacante Juan, ele tem apenas 19 anos, ele jogou umas partidas no profissional, ele provavelmente vai voltar a ser relacionado aí para essa temporada, não vai jogar a copinha, diferentemente do meia Pedrinho, também de 19 anos, que embora já tenha sido relacionado para a partida contra o Grêmio no primeiro turno, ele ainda não estreou no profissional e vai integrar o time que vai jogar a copinha em 2022 e provavelmente vai ser integrado ao clube posteriormente, clube profissional. O Crespo também mostrou muito apreço ao clube ainda e aceitou negociar, parcelar a sua rescisão que teve há meses atrás, e isso dá um respiro ainda pro clube da Barra Funda. E também outra negociação que anda rolando é a renovação do zagueiro Arboleda, um zagueiro equatoriano de muita identificação com o clube tricolor. Busca sua renovação, já que o seu contrato acaba no meio de 2022 e no começo desse ano ele poderia já assinar pré-contrato com qualquer outro clube, e o São Paulo precisa adiantar a sua renovação. É uma renovação muito pedida pela torcida, então o clube paulista precisa renovar com ele, que é um zagueiro muito identificado e um dos pilares desse time tricolor. E um outro interesse do clube paulista é o Wesley Moraes. Esse atacante do Aston Villa, emprestado agora, jogou essa temporada pelo Clube Bruges da Bélgica, desperta o interesse, além do São Paulo, do Palmeiras também. Então o São Paulo vai tentar contratá-lo, mas eu creio que ele não possa concorrer com o Palmeiras nessa negociação, já que o Palmeiras tem um aporte financeiro muito grande, agora com a Leila como presidente vai ter um aporte financeiro ainda maior. Tem premiações da temporada, premiação da Libertadores, da outra temporada ainda, que foi recente, então o Palmeiras ainda junta muito dinheiro.
Então, o Palmeiras provavelmente ganhe, caso o Wesley queira voltar para o futebol brasileiro, o Palmeiras talvez ganhe a concorrência com o São Paulo e São Paulo não consiga ficar com esse jogador. Bom, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. O que vocês acham que vai acontecer ainda mais aí para os clubes paulistas nessa janela de transferência que começou agora? Deixem nos comentários aí, se inscrevam no canal, deixem o like, me sigam nas redes sociais e até o próximo vídeo. Falou!